Quando eu cheguei aqui na França, há 42 anos, eu tinha saído do Brasil, quase que um pé na frente e outro atrás, com muita coragem, e não foi fácil. Mas eu cheguei aqui, eu trabalhei muito, eu estudei muito, eu descobri que eu tinha um talento enorme, eu descobri que eu tinha um nariz que funcionava muito bem, que eu reconhecia cheiros, que eu sabia fazer alusões a esses cheiros. E aí eu descobri o mundo maravilhoso do vinho. Fui lá para Bordeaux, estudei sommelier, onologia, e comecei a trabalhar no mundo do vinho. E passei vários concursos, fui muito reconhecida no meu domínio, que é um domínio apaixonante, passional. Eu trabalhei, eu ganhei dinheiro, eu viajei muito, viajei no mundo inteiro, porque no mundo inteiro tem vinho. E aí eu fui até vender vinho aí no Brasil. Eu abri em Goiânia uma casa de vinho que se chamava a Casa do Vinho Francês. Encontrei pessoas maravilhosas, pessoas que eu frequento até hoje. Trabalhei com meninos encantadores, rapazes que também eram apaixonados pelo vinho e que eu tenho relações com eles até hoje, porque nós nos escrevemos, nós nos vemos de vez em quando. Eu recebi algum deles aqui na França, na minha casa. Então, assim, foi fácil? Não. Não foi fácil de jeito nenhum. Nunca é fácil deixar a sua pátria atrás de você. Mas, às vezes, quando você está num mundo muito doloroso, com muitos problemas, é mais fácil você deixar tudo isso atrás, trocar de ambiente, trocar. É como um novo nascimento, mas você tem que estar preparado para isso. Eu tinha começado a fazer análise lá no Brasil 5 anos antes de vir aqui para a França. Então eu estava pronta psicologicamente, eu sabia que eu ia conquistar aqui nesse país. Eu sabia o que eu queria, porque quando você viaja, os seus problemas viajam com você. É estranho, né? Seus pais viajam com você, a sua família inteira viaja com você, as suas raízes, as suas comidas, a sua cultura, as suas lágrimas, as suas alegrias. E você precisa lidar com tudo isso estando sozinha em um país diferente do seu e ainda estudando a língua, estudando os costumes, estudando tudo que você tem que estudar para aprender a viver nesse país. Eu gostei muito de fazer isso, eu achei e acho ainda que valeu a pena, que foi um momento muito precioso da minha vida, mesmo se hoje e agora eu tenho muita vontade de voltar ao Brasil, mas o meu filho é francês, o país do meu filho é a França. Meu filho não fala português. Eu cometi esse erro. Eu não falei português com o meu filho. O meu marido não fala português. O meu marido foi ao Brasil 2 vezes na vida dele só. O meu filho foi uma vez. Quando ele tinha 7 anos, eu o levei ao Brasil para ele visitar todas as escolas onde eu tinha estudado, todas as cidades e mesmo todas as casas. Eu bati campainha em quase todas as casas que eu morei para mostrar para ele como foi que eu vivi. Algumas coisas ele ficou encantado, outras não. Lá no estado de Goiás, quando eu era criança, na cidade de Goiânia, eu frequentava o Clube Jaô. Eu levei ele para visitar o Clube Jaô. Ele achou muito bonito, muito encantador. Eu levei ele para. Eu também estudei na escola do Jaú, no Jaúzinho, 3 anos. Eu levei ele na cidade de Goiás, para visitar o internato, onde eu também morei. Eu morei 6 anos lá no colégio interno. Foi lá que a minha paixão pela França começou, porque eu encontrei freiras da França, porque o colégio foi fundado por uma congregação francesa em 1843, se eu não me engano, e na minha época tinha uma irmã Marta, hoje a minha netinha se chama Marta. Meu filho disse que é coincidência,
Eu não acho, não. O que que vocês pensam? Me fala aí depois. Então, a irmã Marta me falava muito da França. Ela cantava música francesa, ela nos ensinava a cantar músicas francesas. Ela escutava Edith Piaf. Então, assim, eu era criança, estou aqui toda arrepiada, porque eu me lembro disso. E a pessoa que eu sou hoje não é aquela criança que foi maltratada, não é aquela criança que recebeu assédio sexual. O adulto que eu sou hoje é, é, é o adulto que foi resolvido quando ele foi para esse colégio interno na cidade de Goiás e que encontrou essa irmã francesa que deu amor, que deu carinho e que deu abertura no mundo, porque ela me mostrou que existia outra vida, que existia outro país, que existia outras maneiras de viver e de pensar. Ela me mostrava fotos de Paris, ela me mostrava fotos de Bordeaux, porque ela era de Bordeaux. Ela gostava de beber vinho. Ela me fez experimentar champanhe. Eu tinha apenas 11 aninhos e eu achei essa bebida tão maravilhosa. Para mim, a melhor bebida que possa existir. Atenção, é álcool e álcool se consome com moderação. Então, assim, se você hoje tem um passado difícil, é bom você fazer uma terapia, é bom você se afastar de quem te fez mal, é bom você se perdoar, é bom você perdoar aqueles que te fizeram mal, e é bom você tentar começar uma vida do zero, mas do zero, mas com base, com muita base. Para isso você precisa estruturar, você precisa decidir que vida que eu quero ter agora. O que me fizeram quando eu era criança, a vida que me proporcionaram, eu não gosto dela. Que vida que eu quero ter? Como é que eu quero viver? É assim que você sai do seu país ou da sua cidade e que você pode conquistar outras coisas. Porque se você sair antes de resolver, antes de ter uma base, você não consegue nada. Você chega aqui e acaba virando prostituta ou drogada ou alcoólatra, porque os perigos daqui são os mesmos de lá, porque os perigos das nossas vidas, eles estão dentro de nós, ou melhor, colocam dentro de nós quando nós somos crianças. E adultecer, virar adulto, é saber tirar toda essa mágoa, toda essa tristeza, todas essas crenças negativas que, querendo ou não querendo, os nossos pais, os nossos familiares, as nossas professoras nas escolas colocaram dentro de nós. Às vezes é voluntário, às vezes não é. Quanto mais eu envelheço, mais eu penso que não é voluntário, porque a minha mãe foi uma mãe muito má, foi uma mãe que espancava, uma mãe que gritava, uma mãe que te fechava no porão, uma mãe que fazia coisas horríveis, mas ela também fez coisas boas. Ela cuidou muito dos meus olhos, eu tinha muito problema de olhos, ela pagou operações caras, ela me levou para fazer operações em centros muito especializados, ela nos pagou boas escolas, mesmo se ela não nos deixava psicologicamente, nós estudávamos, mas ela fez coisas boas. Então, assim, eu acho que em todo pai e em toda mãe, mesmo ruim que eles são, tem coisas boas. E o dia que você consegue enxergar essas coisas boas dentro de você, porque tudo que está dentro dos seus pais também está dentro de você, você consegue ir para frente. Tem uma corrente psicológica que diz que se você fechar os seus olhinhos e se você dá um só adjetivo ruim para o seu pai e para a sua mãe, infelizmente esses adjetivos você também tem eles dentro de você. Eu, por exemplo, se eu fechar os meus olhos e dar um adjetivo a Elsa, eu falaria violenta. E aí eu tive que entender que essa violência também existia dentro de mim. Mas a Elsa não teve possibilidade de canalizar e de estudar e de tentar tirar essa violência dela. Eu, graças a Deus, tive encontrando a irmã Marta, que viu que eu tinha essa violência dentro de mim e que me ajudou e que me preparou para ser o adulto que eu sou hoje.
E encontrei pessoas maravilhosas na minha vida que viam essa violência dentro de mim e que tentaram me ajudar. E aos poucos essa violência foi saindo. Aos poucos eu entendi que essa violência, ela não era minha, ela era da Elsa. Ela não era também da Elsa, ela era de mais longe do que a Elsa. Mas os problemas da Elsa são os problemas da Elsa. Os meus problemas são meus problemas. Eu tenho uma irmã. Eu lidei de uma maneira com a nossa infância, ela lida de outra maneira. Eu acho, infelizmente, que eu sou muito mais feliz e estruturada do que ela, mas ela fez também o que ela pôde, da maneira que ela pôde. Eu a amo muito. Hoje nós somos muito próximas, mesmo se nós somos extremamente diferentes. Então é assim, mesmo se você tem irmãos e irmãs, cada um vai viver a infância deles da sua maneira. O que é interessante, talvez isso aconteça na sua casa, eu e a minha irmã, hoje nós rimos quando nós sentamos para conversar. Ela pensava que eu era a preferida. Eu pensava que era ela a preferida. Na realidade, nenhuma nem outra era a preferida. Nós fomos todas duas espancadas, nós fomos todas duas desrespeitadas, mas não da mesma maneira, não no mesmo momento, não no mesmo dia. E como nossa mãe também era muito narcisista, extremamente narcisista, ela também conseguia colocar, ela tentou a nossa vida inteira colocar a minha irmã e eu como inimiga. E nós fomos quando éramos crianças, adolescentes, mas aí quando eu vim morar aqui à França, a minha irmã me fez muita falta, muita falta. Eu escrevia muitas cartas para ela, ela também me escreveu muitas cartas. E nós aprendemos a nos conhecer com essas cartas que a gente se escrevia, porque na época não tinha WhatsApp, não tinha telefone, custava uma fortuna. Então a gente se escreveu muitas cartas. E isso é muito bom, porque quando eu escrevia, que eu relia, às vezes eu jogava fora, recomeçava, e ela também fazia a mesma coisa, porque hoje ela já me contou. Então, nós aprendemos a nos comunicar, nós aprendemos a nos amar, a nos respeitar, e nós aprendemos a entender que todo o sofrimento que nós tivemos não era culpa nossa, nem dela, nem minha. Nós éramos bebês, nascidos naquele lugar, daquela barriga, e pronto. Nós não tínhamos nenhuma culpa a não ser essa de ter nascido lá. Mas ela também está bem hoje, ela é feliz hoje, ela trabalha, ela fez o que pôde para organizar a vidinha dela, ela ficou lá. Eu vim para cá. Eu sofro da ausência dela, ela sofre da minha ausência, mas ela entende do porquê eu fui embora, eu entendo porque ela não quis vir comigo. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu acho que é importante que vocês me conheçam um pouco. Eu faço muitos vídeos sobre assuntos diversos, mas todos no domínio da psicologia humana. É legal vocês entenderem o porquê eu fiz esse trabalho. Um dia, uma pessoa comentou no meu vídeo: Ah, você passou do vinho para a psicologia? Passei. Graças a Deus, passei. Mas não foi assim, não. Demorou muitos anos de estudo. Eu me formei em neurociências, eu me formei em Gestalt terapia, eu me formei em hipnose. Não foram formaçõezinhas de final de semana, não. Neurociência, 1 ano de faculdade. Hipnose, 6 meses de escola. Gestalt terapia, 3 anos de faculdade. E eu trabalho aqui na minha casa, eu recebo clientes. Eu também transformei esse castelinho pequenininho, maravilhoso que eu moro hoje em pequeno hotel. Eu tenho 3 suítes que eu alugo e aqui eu recebo gente do mundo inteiro, de todas as raças, de todas as culturas, e é um laboratório humano muito interessante. Eu vivo momentos muito encantadores com os meus clientes, que às vezes vão dormir uma só noite, ou às vezes vão dormir 7 noites, 5 noites, 4 noites. Eu não recebo criança aqui. A casa é muito preciosa, muito melindrosa. Para receber criança aqui na França, precisaria de uma adaptação que eu não tenho. Não é que eu não gosto de criança. Pelo contrário, eu gosto muito de criança.
Criança é o futuro do mundo. Então, essas pessoas que vêm aqui à minha casa, às vezes elas ficam só um dia, mas o contato é tão profundo, tão grande. O cliente que chegou ontem às 15 horas e que foi embora hoje de manhã às 7h30 da manhã, nós tomamos vinhos aqui no meu jardim e conversamos até 2 horas da manhã. Ele vem da Suíça francesa, e foi um momento muito, muito, muito enriquecido para ele e para mim. Então, assim, encontrar pessoas que te aprendem alguma coisa, não precisa ser amigo pro resto da vida, não precisa ver 20 vezes, 100 vezes antes. Não, às vezes você encontra uma pessoa na vida, você senta, você conversa, alguma coisa sai. Ontem meu cliente falou para mim, eu estou muito feliz de ter vindo aqui no seu hotel, porque você dá felicidade para as pessoas. Você divide o seu tempo, você divide a sua casa, você divide a sua experiência com nós que escolhemos de vir à sua casa. Ele me abraçou e ele me agradeceu com os olhos cheios de lágrimas. Isso quer dizer muito para mim. Um pequeno momento em qual você tem uma troca verdadeira com uma pessoa, que você dá um acolhimento, que você dá uma palavra, que você dá um sorriso, uma taça de vinho ou um prato para jantar. Como ontem aqui era feriado, 14 de julho, e ainda tinha o tal do futebol, né? França-Espanha, a França perdeu. Então, assim, os bons restaurantes estavam fechados, porque eles sabiam que ia ser uma confusão danada. Festa nacional e mate nacional, futebol nacional. Ele telefonou para 1, 2, 3, 4, 5, 8 e estava fechado. Eu falei, olha, minha janta hoje é isso. Se você quiser dividir a nossa janta conosco, é com muito prazer. Então ele jantou comigo, com meu marido e com o Gui, nosso amigo, que vive aqui na nossa casa. E foi um jantar maravilhoso, foi um momento maravilhoso. Ele falou muito, nós fizemos muitas comparações entre a Suíça e a França. E aquela história, né? A gente pensa aqui na França que a Suíça está 1000 vezes mais evoluída do que a França. Como às vezes aí no Brasil vocês vão pensarem que a França está muito mais evoluída que o Brasil. Mas na realidade não é assim. Cada país tem um pedacinho do Bangladesh, um pedacinho da Suíça. E mesmo em cada casa tem um pedacinho do Bangladesh e um pedacinho da Suíça. Um pedacinho do Bangladesh é aquele pedacinho da sua casa, aquele quartinho da bagunça, onde nada não está triado, nada não está arrumado, nada não está limpo, nada não é novo, nada não é bonito, nada não é de qualidade. E um salão lindo, maravilhoso, bem decorado, com plantas verdes, e é o equivalente da Suíça. E dentro de nós também existe muita diversidade sociais e culturais. Eu acho que a arte de saber bem viver é a arte de se apegar a tudo que é bom e a valorizar tudo que é bom. Eu sou a Sandra, eu estou fazendo todos esses vídeos para dividir com vocês a minha vida e os meus conhecimentos. Tudo que eu estou querendo dar para vocês é com muito amor, com muito carinho. Quando eu vivia no Brasil, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 25 anos, quando eu tinha 35 anos, se isso aqui existisse, eu teria aprendido a ser feliz muito mais cedo. Se tudo isso que existe hoje existisse, eu teria aprendido muito mais e muito mais cedo. E com certeza não estaria hoje onde eu estou, da maneira que eu estou. Então hoje o mundo é, de um lado, muito mais fácil. O problema é que dentro dessa internet, desse telefone, desse YouTube, desse Instagram, desse Facebook, desse não sei o que, existe bom e ruim. Apegue-se ao que vai te fazer crescer. Apegue-se o que vai te ensinar alguma coisa. Te diga que cada dia na sua vida, se você não aprendeu uma coisa, é um dia de perdido. É um dia de perdido, não volta, mas não volta nunca mais. A vida passa muito rápido. Aprenda sobre o mundo, aprenda sobre a sua cidade, aprenda sobre as relações humanas.
humanas e aprenda sobre você. Siga-me se você quiser, se você puder, se você tiver tempo, porque eu acho que com os meus vídeos do meu canal, que são bem pequenininhos, que são bem rápidos, você poderá aprender muitas coisas. De segunda a sexta eu faço um videozinho por dia de 1 minuto, e entre sexta-noite, sábado e domingo eu faço uma série, tipo série de Netflix, com 7, 8 ou 10 capítulos, mas cada capítulo é 1 minuto. E eu tento, dentro dessa série, ensinar coisas diversas, coisas que eu sei realmente, que eu sei profundamente, que eu pratico na minha vida, que eu pratico com os meus clientes, com os meus pacientes, porque eu recebo pacientes, eu tenho um consultório embaixo lá aqui na minha casa. Tudo que eu falo para vocês são verdades provadas cientificamente. Algumas não são muito agradáveis de escutar, outras são. E vocês podem me fazer perguntas, vocês podem me escrever, eu responderei, tá bom? Muito obrigada. E prestem muita atenção a cada minuto da vida de vocês, porque eles valem todo o ouro do mundo.